Como que funciona o software? Aqui eu inseri esse elemento que é para fazer a inserção das garrafas, né, do objeto garrafa na simulação. Aqui esse botão é simplesmente para fazer esse elemento funcionar ou desligar ele, para ele parar de jogar a garrafinha aqui. Então você aciona aqui já a garrafa, ou pode ligar primeiro, né? Liga o sistema. Essa é a lâmpada piloto de indicação de ligado. Vai aparecer aqui uma garrafa, a partir do momento que isso aqui estiver ligado, vai aparecer aqui uma garrafa, o sensor da primeira esteira vai detectar a garrafa, vai ligar a esteira, vai passar para a segunda esteira, assim que o sensor da segunda esteira detectar a garrafa, ele vai dar prosseguimento. Quando chegar aqui na mesa de invase, o sensor de posição vai parar a garrafa, vai proceder o invase. Enquanto isso, as garrafas que estiverem vindo no mesmo tempo vão ser controladas aí pelo posicionamento. Assim que o atuador linear aqui despachar a garrafa, o terceiro sensor enxerga ela, aciona a terceira esteira e o processo está concluído, né? E assim sucessivamente. A gente tem o botão de desliga, que desliga o processo. Ele desliga o processo, mas se tiver alguma garrafa na metade do invase, ele não para, ele para todo o processo de movimentação das garrafas, mas se tiver uma garrafa aqui na metade, ele dá continuidade nesse invase e depois para, não continua os invases. Quando você volta a ligar, ele volta a partir de onde ele estava, sem perder a dinâmica. E aqui o botão de emergência que para o sistema onde ele estiver com todo o processo, né? Que é um botão para caso ocorra algum acidente, algo do tipo, certo? E para desligar o botão de emergência tem que necessariamente ser pelo botão de desliga. Você não consegue ligar o sistema depois que você apertou o botão de emergência, certo? Não faz diferença, você tem que desligar e depois você volta a acionar. Então, simples, acionou o modo simulação, deu play, começa a funcionar, certo? Na automação, então, a gente tem os sensores de posicionamento das garrafas, né, de presença das garrafas, que estão em cima das três esteiras. A gente tem os sensores de posicionamento para o invase, que é esse daqui, que é o que detecta a garrafa na mesa de invase, ou detecta a garrafa pré-mesa de invase, né, logo antes dela chegar na mesa de invase. A gente tem um sensor e o sensor de nível, que detecta quando a garrafa está cheia. Tem os atuadores, que são a bomba de invase, que envia líquido para dentro da garrafa, e a válvula de invase, que deixa esse líquido chegar até dentro da garrafa. Tem as esteiras de movimentação e o atuador linear, que faz a retirada da garrafa da mesa de esferas, né, da plataforma de esferas. E os botões, o botão de liga, o botão de desliga e o botão de emergência com seus respectivos sinais luminosos, certo? Então vamos ao código propriamente dito agora. Aqui no estado de simulação, vou deixar ele ligado no estado de simulação para a gente já conseguir ver as coisas acontecendo. A primeira linha do software, do código propriamente dito, é a linha do intertravamento, que é a linha que é a linha, digamos, que faz o seu código todo funcionar, a linha de ligar, né? Que o primeiro comando dela ali é o I1, que é o botão de liga. Esse botão faz passar corrente aqui nessa linha e aciona o M1. O M1 está intertravado aqui com essa entrada, e ele
se repete em outras linhas do código para poder permitir, habilitar o funcionamento do código nessas outras linhas. As linhas que não tem esse M1 como método de habilitação, ela tem um M2, que é justamente a linha do botão de emergência, né, que também é um intertravamento, só que em vez de ser um intertravamento com botão de liga, ela é um intertravamento com botão de emergência, que funciona da maneira inversa. Ela desabilita, enquanto o botão de liga habilita o funcionamento do código todo. O botão de emergência, ele desabilita o funcionamento do código todo. Como é que ele faz isso? Aqui com o botão I4, com a entrada I4, né, pelo botão de emergência, ele aciona o M2 está como normalmente fechado aqui, tanto na linha que faz o código do invase, quanto na linha que faz o código do acionamento geral do M1, certo? Então o botão de emergência ele desabilita todo o código e o botão de liga, enquanto o botão de liga habilita todo o código. O botão de desliga ele tá relacionado apenas com, ele está relacionado tanto com M1 quanto com o M2 no sentido de desfazer o intertravamento dos dois aqui. Por exemplo, se eu insiro aqui o M1, ligo o M1, clicando no botão I1, o M2 está aqui e o I2 também está aqui, tanto ambos como normalmente fechado. E aí quando eu aciono o I2, ele desliga o M1, certo? Ou seja, ele desfaz esse intertravamento relacionado ao botão de liga. Da mesma forma, aqui na linha do botão de emergência, quando eu realizo o intertravamento aqui, o acionamento do I4 e o IM2 faz o intertravamento aqui, ou seja, M2 como uma variável uma variável interna do código. Ele funciona aqui como uma saída e como uma entrada ao mesmo tempo, então essa saída aciona essa entrada e faz o intertravamento. O próprio M2 se mantém essa linha ligada. Aqui está o I2 para interromper esse intertravamento e desligar o botão, desligar o sistema de emergência, certo? E aqui eu tenho esse Q6, que é relativo a essa lâmpada piloto de indicação, e aqui no intertravamento do liga eu tenho o Q7, que é relativo a essa lâmpada piloto aqui do botão de liga, certo? Aqui nessa linha, onde a gente começa com M1 aqui, a gente tem a linha das esteiras. A esteira Q1, que é a esteira 1, a saída Q2, que é a esteira 2, e a saída Q3, que é a esteira 3. Aqui a gente pode perceber que além da entrada M1, as esteiras Q1 e Q3 dependem única e exclusivamente do I15, que é justamente o sensor de posição da esteira, e do I16, que também é o sensor de posição da esteira. Ou seja, essas duas esteiras elas são acionadas única e exclusivamente pelos seus respectivos sensores de presença de garrafa, certo? Já a esteira 2 ela é acionada tanto pelo sensor de presença de garrafa, mas ela também passa pela análise aqui dos dois sensores de posição. Ou seja, para essa esteira aqui funcionar, é necessário que haja garrafa na esteira, que é esse sensor I11, e também é necessário que um desses dois sensores aqui, ó, que é o I12, o de posição na mesa,
e o I14, que é o de posição antes da mesa, que um dos dois estejam abertos, certo? O que acontece? Quando existe uma garrafa aqui dentro, aqui sendo no invase, vai haver um dos dois sensores tem que estar livre, tem que estar aberto. Se houver uma garrafa aqui dentro, deixa eu botar aqui para rodar para te mostrar. Se houver uma garrafa aqui dentro, ele vai abrir um desses sensores, o I12. Então o I14 vai fazer essa esteira continuar se movimentando para que possa chegar a garrafa até aqui. Porém, como aqui já vai estar aberto, aqui já vai estar acionado, porque vai ter uma garrafa no invase. E aí depois, quando chegar outra garrafa que também vai estar acionado, porque a garrafa da frente ainda não vai ter saído, a esteira vai parar. Observa aqui rapidinho, aqui, ó. Esse daqui está acionado, o outro acionou, a esteira parou. Aí agora esse daqui vai abrir e a esteira vai acionar de novo. Por que isso? Porque para não entrarem duas garrafas ao mesmo tempo. Então, para essa saída estar acionada, um desses dois tem que estar acionado, certo? Quando os dois estiverem abertos, ela não funciona. A situação em que os dois estão abertos é justamente quando existe garrafa aqui e chega uma outra garrafa justo em seguida. Eu vou tentar simular isso aqui. Aqui a gente pode observar aqui. Acionou o primeiro, mas não parou. Por quê? Porque o segundo estava aberto. Agora acionou o primeiro e o segundo, aí ela para. Porque tem uma garrafa, quer dizer que abriu os dois aqui e tem uma garrafa lá dentro. Se liberou esse daqui, quer dizer que não tem garrafa lá dentro. Então pode passar a garrafa, desaciona esse, aciona esse e a esteira continua funcionando. Porque aqui tem presença de garrafa. Quando tem os dois, ela para o funcionamento da esteira. Ou seja, se houver, como esses daqui são normalmente fechados, né? Se um dos dois detectarem garrafa, ela continua funcionando. Se os dois detectarem garrafa, ela para. Ou se os dois não detectarem garrafa também, ela continua funcionando. Certo? Na linha de código do invase, nós temos o seguinte. Esse M2 é justamente o M2 do intertravamento do botão de emergência. O I2 é o sensor, é o mesmo sensor lá de cima, que é o sensor de posicionamento da bandeja de invase aqui, da plataforma da bandeja de invase. Então sempre que tem uma garrafa aqui, ele aciona a linha que permite o invase. Aqui em cima, aqui a gente tem o I3. Esse I3 é justamente o sensor de posição de fechado do atuador linear, ou seja, quando o atuador linear está todo fechado, esse I3 aqui fica fechado. Que quer dizer o quê? Como o atuador está totalmente fechado, pode realizar um invase sem nenhum problema de o atuador tirar a garrafa de baixo da válvula. Então, quando essa linha aqui de cima está toda fechada, existe a saída de líquido, existe o acionamento da válvula e da bomba. Quando o sensor de nível aqui ele completa, que é o I3 aqui, o que ele faz? Ele aciona o movimento do atuador linear. Quando o atuador linear começa a se movimentar, o sensor de posição se desaciona e interrompe o funcionamento da eletroválvula e da bomba. Então, a partir do momento que o sensor de vazão lê que a vazão chegou no máximo da garrafa, ele aciona o atuador linear e que por sua vez desliga a válvula e a bomba. Observa aqui, ó, a válvula está aberta, na hora que esse daqui ficou vermelhinho, começou a acionar, abriu, desligou a válvula e tirou a garrafa. Tirou a garrafa, esse sensor aqui abre e deixa a esteira 2 funcionar. Quando chega aqui, começa o processo de novo, certo? Ou seja, todo o processo é iniciado pelo sensor de presença de garrafa na mesa. A partir do momento que tem presença de garrafa e o atuador está fechado, o atuador está contraído, aciona a válvula e a bomba. Na hora que completou aqui com o I13 o nível da garrafa, aciona o atuador linear e o atuador linear desliga a válvula e tira a garrafa e reinicia o processo.
certo? Então são essas, basicamente são essas 5, né, lógicas principais, 5 não, 4. São essas 4 lógicas principais que tem o sistema. O botão de liga, liga e desliga, né, o botão de emergência, a lógica das esteiras e a lógica do invase.